10, aliás, Êxodo, capítulo 10. Êxodo, capítulo número 10, 21. Chegamos à nona praga. A praga em que Deus envia as trevas. O Senhor tem usado todo o seu arsenal da criação que está a seu serviço para mostrar o seu poder, para humilhar o Egito, para mostrar a inutilidade dos ídolos, para mostrar o quanto o Egito e também o seu próprio povo devem confiar nele. E nessa praga não é diferente. Eu peço que então você acompanhe a leitura que farei dos versos 21 ao final do capítulo de número 10. O texto do nosso sermão de hoje é Êxodo 10, versos 21 a 29. E também será essa porção que irei ler. Eu peço que inclusive as crianças prestem atenção, porque também Deus tem algo a falar aos seus corações. Assim está escrito: Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai, que está nos céus, Deus, de onde vem toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, Pai das luzes, tudo o que Tu és, ó Deus, e tudo o que Tu fazes é bom, clareia, ilumina, traz paz. Porém, ó Deus, em meio às Tuas obras, Tu também envia as trevas. Traz paz ao Teu povo, traz terror àqueles que não fazem parte de Teu povo, não são Teus. Nós Te invocamos, Senhor, que a Tua luz, a luz do Teu Espírito, brilhe em nossas mentes, brilhe em nossas almas, que infelizmente, por causa de nossos pecados, estão, por vezes, geladas, escuras, pois há pecado em nós. Mas, ó Deus, a Tua luz,
aqueça e ilumine os nossos corações, do mais velho às crianças, para que andemos em pleno dia, para que saibamos bem quem é o Senhor, andemos em confiança, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Então não temamos mal algum, porque Tu estás conosco. Fala ao Teu povo, Deus. Não só sejamos transformados pela Tua luz, mas possamos ser instrumentos para os perdidos neste mundo, para o Teu povo, nossos irmãos, que também precisam da Tua palavra. Uns para com os outros, sejamos luzeiros também. Assim te oramos em nome de Cristo Jesus, a luz que Tu enviaste ao mundo. Amém. Amém. Você tem medo do escuro? Quem de vocês, crianças, tem medo quando tudo fica escuro e vocês não veem ninguém? Parece que as coisas tomam formas de monstros e parece que estão saindo do lugar. Talvez os adultos aqui pensem, não, eu não tenho medo do escuro, isso é coisa de criança. Mas, irmãos, as trevas, a escuridão, elas não vêm, elas não se apresentam a nós apenas quando o quarto está escuro, como é muitas vezes o momento em que as crianças têm medo e correm para a cama de seus pais. O escuro e as trevas, aqui nesse texto, também representam momentos da nossa vida em que nós nos sentimos sós, momentos das nossas vidas em que nós temos medo do que vem pela frente, momentos das nossas vidas em que nós ficamos cabisbaixos, sem vontade de sair do lugar. Momentos das nossas vidas que nós nos sentimos para baixo. Essa é mais uma praga que Deus envia ao Egito. Agora Deus está enviando trevas, escuridão, porque Ele faz a luz, Ele envia a luz, Ele também faz as trevas. Próprio Deus, o mesmo Deus, o Deus da aliança, o Deus da criação. Aqui nós vemos que as trevas elas têm uma função. E também vemos que apesar de Deus enviar as trevas, Faraó, que representa aqui o Egito, não reage da forma como deveria. As trevas que Deus envia aqui ao Egito, elas têm a função de revelar a condição espiritual deste povo. E Deus envia as trevas também, dando uma oportunidade para que eles reajam da forma devida. Isto é, reconhecer a fonte da luz, reconhecer em quem há confiança, reconhecer quem deve ser adorado, como veremos. Que era adorado um Deus no Egito, ou um ídolo no Egito, que não deveria receber adoração, porque o primeiro mandamento nos ensina que é pecado entregar a Deus adoração e glória. Ou melhor, entregar a um Deus, a um ídolo, adoração e glória. Porque ele não merece. Só a Deus é devida adoração. E é exatamente isso que Faraó faz. Apesar das trevas, ele não dá a glória a Deus. O tema do nosso sermão de hoje é o seguinte: nenhuma unha ficará. Nenhuma unha ficará. E essa é uma expressão tirada do próprio texto, no verso 26. E vemos aqui o seguinte texto:
o seguinte ensino. Yahvé envia as trevas para revelar a condição espiritual do Egito, mas Faraó tenta mudar a sua condição pelo próprio esforço. Yahvé envia as trevas para revelar a condição espiritual do Egito, mas Faraó tenta mudar a sua condição pelo próprio esforço. E esse ensino traz os próprios dois pontos que temos nesse texto, os versos 21 a 23, do capítulo 10. Vemos em primeiro lugar, o primeiro ponto, as trevas revelam a condição espiritual do Egito. Primeiro ponto, as trevas revelam a condição espiritual do Egito, versos 21 a 23. Versos 24 a 29 é o nosso segundo ponto. Faraó tenta mudar a condição espiritual pelo próprio esforço. Versos 24 a 29. Faraó tenta mudar de condição espiritual pelo próprio esforço. Vejamos, irmãos, a expectativa de que Deus fale no nosso coração, ilumine-nos pelo Espírito. Versos 21 a 23, diz o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Aqui vemos o primeiro ponto: as trevas revelam a condição espiritual do Egito. E, meus irmãos, essas trevas, assim como as demais pragas, devem nos fazer lembrar daquilo que está relatado em Gênesis, no início de todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas. Havia trevas sobre a face do abismo. E naquele tempo em que ainda não havia pecado, Deus Ele mesmo é quem cria aquela condição. Aquela condição de trevas e caos. E depois ele diz no verso número 3, haja luz. Por que Deus faz isso? Ele faz isso, irmãos, para que nós percebamos a diferença entre luz e trevas, a diferença entre caos e organização, entre tristeza e alegria. É Deus quem faz essas coisas. Ele fez isso com a água. Ele está enviando o caos ao Egito, praga após praga, e agora, nessa 9ª praga, nós olhamos para o Egito que de fato está arruinado, está em caos. A água foi transformada em sangue, já vimos, a água ali era utilizada para muitas coisas no Egito. As pestes, doenças, úlceras, tumores que arrebentavam. A condição de saúde foi afetada, foi uma pandemia terrível no Egito. A força de trabalho, os animais foram mortos. A economia virou um caos. E agora Deus envia trevas ao Egito para mostrar ainda mais todo o caos que ele tem feito. Praga está relacionada com praga. Elas não são isoladas. Mas nós olhamos para Gênesis, meus irmãos, e vemos que o texto ele não apenas diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O texto também diz: e o Espírito de Deus pairava
por sobre as águas. O Espírito de Deus estava ali. E esse Espírito que também é Deus como Pai, ali então Deus diz, haja luz em meio às trevas. E essas trevas, meus irmãos, não apenas elas estão ali em Gênesis de forma desproposital. O Novo Testamento interpreta para nós no texto que já lemos na liturgia. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4. Verso número 6. 2 Coríntios 4, verso número 6. Nos diz o texto sagrado. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho está em Gênesis 1. Nós éramos trevas. Nós éramos trevas. Nós habitávamos em trevas. E nós éramos parte do império das trevas. Escravos de Satanás. Tipificado aqui por Faraó. Nós andávamos em inimizade contra Deus. Em confusão de mente. No mundo paralelo. Contra o Criador. Que sustentava cada troca gasosa em nosso pulmão. Até que então, o Senhor disse, em nossos corações, haja luz. E olhamos na face de Cristo e vimos a Deus e enxergamos todo o mundo, não só a salvação, mas tudo mais. Cristo, irmãos, é nele que brilha a luz. Ele é a própria luz. A luz do mundo. Ele é o Verbo de Deus encarnado. E está escrito em outro lugar que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. O Evangelho está em Gênesis 1. Nós olhamos para esse texto, irmãos, nessa nona praga. E vemos que então essas trevas, elas tinham função e propósito, assim como as demais pragas. Deus está aqui revelando o propósito, a condição espiritual do Egito. Mas trevas também não apenas significam o caos, a desordem no Egito. Trevas também significam a opressão de uma alma morta. E isso é refletido no corpo. Essas trevas, elas mostram iniquidade e prisão. A iniquidade é mostrada aqui quando Deus então está punindo a perversidade daquele povo idólatra, povo arrogante, representado em Faraó. Povo que até agora, na nona praga, não se dobrou ao Senhor. Povo que, arruinado, se coloca contra Deus. E nega esse Deus. As trevas, irmãos, representam a arrogância, a soberba. E então Deus faz com que eles passem 3 dias sem ver nada nem ninguém. 3 dias. Nenhuma escuridão, crianças, se aproxima daquilo que aconteceu no Egito. Porque mesmo que nós estejamos no escuro, nós conseguimos enxergar alguma coisa que é mais ou menos luminosa, alguma coisa que tem uma cor clara, alguma coisa que é grande,
Alguma pessoa que está na nossa frente, nós conseguimos enxergar a altura dela, se é o papai que é mais alto, nós conseguimos enxergar. Mas o texto diz que eles não enxergaram nada, nem ninguém. Veja o verso número 21, diz que eram trevas que se possam apalpar. Você já tentou ficar no escuro e então você abre os olhos, faz aquele exercício dilatando a pupila e então nada. Você tenta enxergar, mas você não consegue. E é como se tivesse alguma coisa na sua frente, mas você não está enxergando nada. São as trevas. Era muito mais do que isso que eles experimentavam. As trevas, 3 dias. E a Yahvé está, meus irmãos, aqui mostrando a condição, a iniquidade e o pecado desse povo. E essa iniquidade também é mostrada na idolatria. Mais um Deus está sendo envergonhado aqui. E dessa vez, é o Deus dos deuses para o Egito. Amon-Ra. Aquele em que eles criam, que trazia luz para o Egito. Aquele que eles criam que iluminava o Egito. E era representado por Faraó. Faraó era o embaixador de Amon-Ra no Egito. E o que Deus está fazendo? Ele via trevas e Faraó não pode fazer nada. Inclusive Faraó está em confusão. Está em caos. Veremos, ele chamará Moisés e dirá, vão. Só há um Deus. O Deus vivo e verdadeiro, ele é quem tem todo o poder. E é dele que emana a luz, é dele que emana a paz. É dele, ele criou, nós cantamos aqui. Ele criou tudo, todas as coisas que existem. Ele criou a terra seca. Ele criou os animais marinhos, aquáticos. Ele criou as aves. Ele criou tudo que nós vemos. Os minerais. É ele quem entende de tudo. É dele que vem a luz. É ele que faz as coisas terem sentido. É o seu nome que revela isso. Yahvé é aquele que é. A luz faz com que nós entendamos as coisas, enxerguemos as coisas. Ele é o sentido de todas as coisas. Não Amon-Ra. E aqui Deus está mostrando como ele tem o poder sobre a luz e as trevas. Eu crio a luz. Eu faço as trevas. Você pode ver na sua Bíblia em casa, Isaías 45, verso 7. As trevas aqui, meus irmãos, têm um propósito. Yahvé revela a condição espiritual do Egito. Não só a bagunça, o caos, a desordem, mas a iniquidade, o pecado, a idolatria, a perversidade. Mas também, meus irmãos, revela que o pecado, ele prende. O pecado traz prisão. O pecado, que muitas vezes é um atrativo e mostra estar servindo, na verdade é Senhor. E prende. E prende de forma maligna, e prende de forma sofrida aqueles que estão sujeitos a ele. Todas as outras trevas, todas as outras pragas, elas eram pragas que afetavam o corpo, ou melhor, o externo, o exterior, todas as outras. Mas essa praga, ela afeta também o corpo, ela afeta também o exterior.
Mas essa praga, preste bem atenção, ela primeiramente afeta a alma. Pense comigo, por que Deus envia trevas? Que mal faz isso? Depois de enviar tantas pragas, até mesmo pestes, úlceras, pedras chamejantes caindo do céu, matando gente, Deus envia trevas. Nós só estamos vendo que Deus está gradativamente aumentando a sua punição. Mas agora na 9ª praga, perto da 10ª praga, a praga das pragas, Deus envia a 9ª praga, as trevas. Será que ele agora está amenizando, aliviando para que então eles tomem alento para a 10ª praga? Não, meus irmãos. Não mesmo. O sofrimento na alma é muito pior do que o sofrimento no corpo. Porque se temos um braço e ele é arrancado, é uma dor. Isso acontece e acaba. Claro, isso tem efeito sobre a vida, com certeza. Se temos vida e ela é tirada, a morte chega e acabou. A gente não fica morrendo fisicamente várias vezes. Mas a alma, mas o sofrimento na alma traz inúmeras mortes. O sofrimento na alma traz infinitas dores. E é exatamente o que acontece com essa praga. Olhe para o verso número 23. Não viram uns aos outros, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Essa expressão, e ninguém se levantou do seu lugar, ela mostra o estado de depressão, o estado de profunda tristeza e abatimento, o estado de incapacidade de que a alma olhe e levante o seu rosto e tenha esperança. Essa é a ideia. Eles não tinham energia. Tal eram essas trevas. E, meus irmãos, não precisamos ir muito longe. Nós sabemos que, inclusive, há um hormônio em nosso corpo que é estimulado quando a luz do sol afeta o nosso corpo. Incide sobre o nosso corpo. O oposto também é verdade. Se você vive numa casa toda fechada, sem luz, num local escuro de cores escuras, o tempo todo, isso tem um efeito sobre o ânimo das pessoas. Deus envia trevas apalpáveis por 3 dias. E eles não conseguem se levantar do seu lugar. Deus envia tristeza profunda sobre o Egito. Depressão de alma. Isso reflete como o pecado, ele traz tristeza profunda. Ele promete alegria. Mas tudo isso é mentira. O final dele é frustração, tristeza, depressão. E Deus está sendo irônico com tudo isso aqui. Porque essa tristeza, essas trevas, elas representam a prisão. Mas ora, quem era escravo aqui no Egito? Era o povo de Deus, não era? Por enquanto. Que não conseguia se levantar diante de tantas cargas colocadas sobre os ombros. Era o povo de Deus, que ainda assim resistia. Mas em Êxodo 6, Deus está mostrando aqui um paralelo com esse texto que estamos pregando. Êxodo 6, versos 6 e 7, diz assim: portanto, diz o Senhor de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Agora olhamos para o verso de número 23,
E diz, ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, voltando para Êxodo 10. Deus faz com que essas trevas sejam uma opressão de escravidão sobre os egípcios. Assim como o povo de Israel estava sendo escravo do Egito, com cargas, Deus traz cargas pesadas à alma desses homens. Que grande ironia. E os egípcios, eles eram como zumbis nesses 3 dias. Vivos, porque conseguiam mexer seus membros, mas mortos porque não tinham energia, esperança. Eles vegetavam. Essas trevas, meus irmãos, elas mostram o propósito de Deus. Ele está revelando a condição espiritual do Egito. Você vê isso? Esse é o nosso primeiro ponto. Mas elas também significam uma outra coisa. Elas mostram a desorganização no Egito. Elas mostram a iniquidade no Egito. Mas elas mostram também o destino para onde esses homens estão indo. Nós pregamos Mateus 8:12 no último domingo. E ali o Senhor Jesus Cristo diz assim: ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essas trevas significam tudo isso. Elas mostram a condição espiritual do povo do Egito, a desordem no Egito, a iniquidade, o pecado no Egito, que revela a idolatria, que revela também a prisão do pecado, mas ela também significa o destino para onde eles estavam indo. Porque essas trevas eram temporais aqui no Egito. Mas eles estão caminhando para trevas que nunca mais terão fim. Mas em meio a todas essas trevas no Egito, nós vemos um contraste. Veja, verso número 23, e aqui acaba o nosso primeiro ponto. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Tinham luz. Ele é a luz. Ele envia as trevas para aqueles que não são dele, mas ele faz a sua luz incidir sobre a alma do seu povo, trazendo paz, trazendo sentido para a vida, esperança. E foi essa luz, meus irmãos, que brilhou quando Cristo toma 3 de seus discípulos, leva-os ao monte, e aquele filho de carpinteiro se transfigura diante deles e brilha as suas roupas como uma roupa muito mais branca do que qualquer outro lavandeiro poderia fazê-las. E ele se transfigura em luz diante de seus discípulos. Ele chama os seus em meio a um mundo onde já em trevas. E ele faz, em meio a um mundo de trevas, com que os seus experimentem luz. Como isso é consolador. Aqui vimos que as trevas que Yahvé envia, elas têm um propósito de revelar a condição espiritual do Egito. Esse é o nosso primeiro ponto. E passamos ao segundo ponto. Faraó tenta mudar de condição espiritual pelo próprio esforço. Faraó tenta impedir, meus irmãos, que a luz chegue no culto a Yahvé. Sim, porque quando ele diz a Moisés, ele chama Moisés e diz, vão também as crianças, ele ainda está, ele não percebe a sua condição. Ele pensa que tem capacidade de dar ordens. Há alguma coisa aqui, em meio a essa condição.
E ele então diz, ele achando no seu mundo paralelo, na autoridade que sim, ele recebeu de Deus no Egito, porém Deus está cada vez mais humilhando ele. Assim como vemos muitos em nosso país, com autoridade, arruinados cada vez mais, mas eles agem como se fossem Deus. Faraó também está enganado. E ele diz, vão também as crianças. Vão ficar só os animais. Moisés diz, não. Também tu nos há de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Ora, mas os sacrifícios eram animais mortos. Moisés já está aqui nos adiantando. Aquilo que viria em Levítico. Todo o sistema sacrificial do povo de Deus, animais sendo sacrificados. Para que serviam aqueles animais? Não só para o sustento do povo, não só para trabalho para eles, mas também serviam para entregar em serviço ao Senhor em culto. Ora, meus irmãos, o culto é o momento de maior luz no meio do povo de Deus. E há um grande contraste aqui, consciente ou não conscientemente. Faraó está tentando que essas trevas elas fizessem parte da vida do povo de Deus, e Moisés diz não. Nós haveremos de tomar também os animais. Ele antes tentou pegar as crianças, agora ele diz até as crianças podem ir, ficam os animais, e aqui vemos que as crianças eram mais importantes do que os bens para Faraó. Os nossos filhos, eles são muito mais importantes do que os nossos bens, e até Satanás entende isso. E Faraó então tenta mais uma vez controlar o culto a Yahvé. Mas veja, Moisés diz, nem uma unha ficará, no verso 26. E unha aqui significa também casco. A unha dos animais que teriam que ser oferecidos ao Senhor, animais que não eram impuros, que ruminavam e tinham unha ou casco fendido. Isso está em Levítico 20, verso 3. Até com a unha dos animais Deus se preocupa. Será se ele tem zelo no culto? Será se Deus está preocupado com os detalhes no culto? Será se nós precisamos estar preocupados com os detalhes no culto? Até com a unha. Que precisão, irmãos. Faraó tenta impedir que a luz chegue no culto a Yahvé. Moisés diz não. Mas aqui vemos que Faraó ele não entende a sua condição e ele tenta resolver pelo próprio esforço. Esse é o final do nosso texto. O diálogo continua, mas há um parêntese aqui no verso 27. Yahvé, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó mais uma vez e este não quis deixá-los ir. O diálogo continua no verso 28. Ele diz ainda pensando que ele tem ainda algum espaço para dar ordens, para não se render a Yahvé. Ele diz, não vejam mais o meu rosto, porque a próxima vez vocês vão morrer. Um detalhe, todo esse diálogo aqui está acontecendo no escuro. Talvez você não tivesse percebido isso na leitura. Essa não é uma praga como as demais, que então Faraó vem, chama Moisés, pede para ele orar e Deus tira a praga. O coração de Faraó está endurecido aqui. Ele não pediu para retirar a praga, Moisés não orou. E as trevas apalpáveis ainda estão aqui. E esse diálogo entre eles aqui está acontecendo no escuro. Não sabemos como é que Faraó
conseguiu fazer Moisés chegar até a presença dele. Mas o fato é que ali está. E Faraó, ele não reconhece os seus pecados, ele deveria reconhecer a condição espiritual, ele deveria dizer, não é Amon-Ra, o Deus verdadeiro, é Yahvé, o Deus dos hebreus. Por favor, eu quero conhecer esse Deus. Ele não diz isso. Ele não reconhece a sua condição espiritual, ele tenta resolver pelo seu próprio braço, próprio esforço. E ao final, irmãos, ele diz algo que ele nem sabe o que é que está dizendo. Ele diz, vocês não vão ver mais o meu rosto. E Moisés diz, é verdade. Porque essa é a última vez que Moisés está indo para falar com o Faraó. Deixa aí o meu povo. Agora virá a 10ª praga. Moisés não vai mais. Que texto, irmãos? Que trevas! Trevas com o propósito de revelar o estado espiritual do povo do Egito. E, embora fique tão claro para nós esse estado, Faraó, ele tenta resolver a sua condição espiritual pelo próprio esforço. Vimos esses 2 pontos. Eu quero finalizar antes das aplicações no texto de Lucas 23, das 44 a 38, abra sua Bíblia lá. Essas trevas são proféticas. Lucas 23, 44 a 48. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9, 3 horas de trevas. Lá no Egito foram 3 dias, mas essas 3 horas, elas equivaleram não a 3 horas em nosso relógio apenas, não a 3 dias como no Egito, elas equivaleram à infinidade do tempo. Porque Cristo experimentou o inferno eterno além da cruz. Verso 45, rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito, e dito isto expirou. Vendo o centurião, um gentio, o que tinha acontecido, deu glória a Deus. Ele não fez como Faraó, ele deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, diferentemente de Faraó, a lamentar, batendo nos peitos, em arrependimento. As trevas no Egito, meus irmãos, eram proféticas. Porque para que o povo de Deus experimentasse luz em Gósen, o Filho de Deus experimentou trevas na cruz. Para que nós experimentemos luz no culto em nossa vida, o Senhor Jesus Cristo experimentou confusão. Ele sentiu a ausência do Pai. Dê valor à luz que brilha em sua alma. Dê valor à Escritura que o Espírito faz você entender. E viva com todo o seu coração, entendimento e alma o Evangelho. Porque para isso acontecer, o Filho de Deus experimentou trevas. Mas nós vemos o efeito disso, um centurião ali vendo. Ele enxergou. E aqui já passamos a primeira aplicação. Talvez você esteja aqui, até faça parte da igreja, mas você não enxergue ainda. Você não enxerga que a vida não se resume à condição política do país. Você não enxerga
que a vida não se resume a planejamento familiar. Você não enxerga que a vida não se resume à sua vida profissional. Você não enxerga que o sentido da vida não se resume a qualquer outra coisa. O sentido da vida tem nome. É Cristo, nele nós somos criados, por meio dele e para ele. O sentido da vida não se resume a estar saudável, ainda que isso seja bom. O sentido da vida se resume a conhecer a esse Deus revelado na face de Jesus Cristo. E então, viver a sua palavra, como Jó, que estava raspando a sua pele com cacos de vidro, e assim dizendo, ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É enxergar as coisas no seu devido lugar. Mas ainda que o nosso corpo ele se corrompa, o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, ele em Cristo se renova de dia em dia. Você entende isso? Ou você ainda está em trevas? Ou para você a luz é meramente fazer parte da igreja presbiteriana? Ou de outra igreja que seja fiel? A luz é Cristo. O sentido da vida não são os nossos filhos, ainda que eles façam grande parte de nossa vida. Não são os filhos. Quando seus filhos casarem, a sua vida vai perder o sentido. E se eles morarem longe de vocês, e vocês nunca puderem mais vê-lo, ela não terá sentido. Engozem a vinha luz. Mas nós sabemos, irmãos, que as trevas, elas também chegam ao povo de Deus. Elas também chegam. Nós olhamos para os Salmos e, diferentemente das trevas que chegam para o ímpio, mas trevas sem esperança alguma, que mostra tudo o que já vimos aqui, elas também vêm. Trevas também são experimentadas pela alma do povo de Deus. Olhamos para os Salmos e vemos o Salmo 88, que é um salmo que começa sem esperança e acaba sem esperança. Tristezas profundas também atingem a alma do povo de Deus. Sim. Desesperança, falta de ânimo até para estar no culto, até para estar com o esposo ou com a esposa, com os filhos, também acontece com crentes. A grande questão é o que o crente faz com tudo isso. E talvez você esteja passando por trevas espessas em sua vida. Ou amados seus estejam passando por trevas e você não saiba como lidar com tudo isso. É comum. Hoje vivemos dias que não só ímpios, mas crentes são diagnosticados com depressão. Muito comum. Cada vez mais comum. E olhamos para a psicologia moderna e que, infelizmente, muitos crentes tentam se tratar por psicólogos.
e tentam encontrar a luz através de psicólogos e eles não encontram. Porque a psicologia moderna ela tem certos pressupostos. Um deles é que não há pecado. Sim, talvez você não saiba disso. Um deles é que não há pecado. Não há Deus. O Deus da Escritura. Se não há pecado, não há culpa. Ou pelo menos a culpa não é sua. É de outro. E você tem que descarregar a sua ira. Dar vazão ao ser animal que existe em você. São todos conselhos de psicólogos. E que infelizmente crentes estão bebendo deles. Ou então que você consegue encontrar a tranquilidade e a paz em momentos zens, gastando dinheiro com coisas e coisas. A psicologia moderna, ela é ótima para observar. Essa é a única coisa boa dela. Ela é maravilhosa para enxergar coisas que acontecem que às vezes nem nós percebemos. Mas é só isso. O diagnóstico, a forma de tratar, pode rasgar. Remédio, rasgue. Jogue fora. Porque só traz mais trevas e trevas e trevas. Remédios que causam vício, dependência, que causam efeitos colaterais no corpo. E as pessoas, e o crente então, ele se vê numa prisão. Como lidar agora com essa situação? Não há cura na psicologia moderna. A pessoa tem que tomar aquele remédio pelo resto da vida. Não há cura. Não há cura. Há trevas. Porque não tem Deus. Porque não crê na Escritura. Trevas espessas como no Egito. E talvez você seja um crente que tome remédios psicotrópicos. Tome remédios controlados, passados por psicólogos. Não temos tanto tempo aqui. Mas você precisa buscar um pastor, um presbítero, um conselheiro e um médico, um psiquiatra, para que os dois juntos trabalhem para que você encontre onde de fato está a luz para você. E você seja desmamado. Não, eu não estou dizendo que você tem que parar de tomar hoje esse remédio. Isso trará um efeito rebote terrível em sua alma. Mas você precisa ser desmamado. Crentes experimentam tristezas profundas. Elas vêm, mas elas são temporárias. Assim como eram temporárias no Egito, elas são temporárias para o povo de Deus. A luz vem. Podemos esperar. Não precisamos ter medo. Sim, as trevas fragilizam, mas em Deus nós temos total confiança. Ele é a luz. Cristo é a luz. Abra sua Bíblia em João, capítulo número 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso número 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo é a luz. E ainda que haja trevas sobre trevas em nossos corações, elas não prevalecem. É claro, irmãos, eu não estou sendo aqui simplista. Problemas de depressão e coisas semelhantes, eles não mudam de um dia para o outro. Não podemos ser ingênuos. Há necessidade de aconselhamentos, várias sessões de aconselhamentos pastorais. Mas o fato é que um dia
essas trevas elas vão embora pela palavra de Deus. O texto fala de João, aquele que veio testemunhar da luz. Ele não era luz, mas ele veio falar da luz. E Deus continua enviando homens, como João Batista, para trazer a luz, anunciá-los. Busque ajuda. Se você está em trevas, ou se você conhece algum irmão que está em trevas, busque ajuda pastoral. Não é normal viver a vida tomando remédios psicotrópicos. Não aceite isso. Eu estou usando um linguajar neopentecostal. Não aceite, porque Cristo não morreu. Cristo não experimentou 3 horas de trevas. E uma treva infinita em sua alma. Para um crente viver tomando remédios psicotrópicos toda a vida. Sem esperança. Irmãos, como esse texto traz mais e mais aplicações, mas eu encerro aqui. Não continue tendo medo do escuro. Crianças, confiem em Jesus Cristo. Ele é o seu Deus forte. E nós, irmãos adultos, não precisamos nem devemos ter medo do escuro. Porque o Espírito que ilumina habita dentro de nós. E Ele nos dá a sua palavra. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Ó Senhor Deus de luz, te agradecemos pela tua palavra, aplica ao nosso coração, dissipa as trevas de nosso coração, em nome de Jesus, a luz do mundo, a que oramos. Amém. Presbítero Enéas.